Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell novamente, no nosso canal aqui, professor ou prof. Max História. Nós vamos conversar numa sequência de 3 aulas sobre a Revolução Russa, tá? A primeira aula nós vamos falar sobre desde Nicolau I até Alexandre III, né, que serão os czares que vão reinar antes de Nicolau II, que vai ser o último czar da Rússia. Nós vamos, na primeira aula, ver como era a realidade da sociedade russa até o processo da Revolução, ou seja, os elementos que vão motivar a Revolução Russa. Vai ser a primeira aula. A segunda aula vai ser basicamente o contexto da Revolução Russa. Nós vamos falar sobre o governo de Nicolau II, que vai ser o último czar da Rússia, certo? A nossa terceira aula vai ser sobre pós-Nicolau II, ou seja, nós vamos falar sobre a não mais Rússia, já a União Soviética, basicamente os primeiros anos do governo de Stalin, que vai passar com a morte de Lenin a comandar a Rússia ou a União Soviética, ok? Então vamos lá. Vamos falar então sobre a nossa primeira aula, ou seja, os czares que governaram a Rússia e seus governos antes de Nicolau II. Ok? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a situação da Rússia, certo? No século XIX, ou seja, antes da Revolução, a Rússia ela possuía um sistema político chamado de czarismo, que era um tipo de monarquia, onde o líder era o czar. No caso de uma monarquia comum que a gente conhece, né, seria o rei. Mas no czarismo foi o czar, que é um tipo de monarquia. E a Rússia, ela vivia uma realidade diferente de muitos países da Europa, principalmente dos países do oeste europeu, né, que são os países mais ricos. A Alemanha, ou melhor, a Alemanha nessa época ainda não existia. A Inglaterra, entre outras regiões, né? Que essas regiões, esses países já tinham se inserido, Estados Unidos, já tinham se inserido já no processo de Revolução Industrial. Então as suas sociedades, tecnologicamente, eram muito mais avançadas e desenvolvidas do que a Rússia. A Rússia, nessa época, ela vivia... A sua sociedade era basicamente agrícola e quase, digamos assim, quase medieval, muito atrasada, muito rústica, correto? E passava já no início do século XIX, passava por muitas dificuldades, ok? Levando assim o Nicolau I, né, o czar Nicolau I, que reinou entre 1825 a 1835, a buscar recursos, buscar instrumentos que pudesse angariar mais recursos para a Rússia. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma guerra, que vai se chamar de a Guerra da Crimeia. Olá pessoal, vamos falar sobre a Guerra da Crimeia, ok? Aqui eu disponibilizei esse mapa para poder facilitar no entendimento de vocês. Aqui eu estou com um mapa que fala sobre parte do Oceano Mediterrâneo, certo? Né? E o Mar Negro, que aqui é acesso para a Rússia, para a Ucrânia, para a Moldávia, né? Geórgia, Turquia, né? Esse mar aqui ele banha vários países. E tem essa região aqui que é a região da Crimeia, ok? Que era controlada pela Rússia. Nos dias de hoje, se não me falha a memória,
ainda é controlado pela Rússia, a região da Crimeia aqui. A Guerra da Crimeia ela vai ocorrer por causa da necessidade do Império Russo de conseguir mais renda. O que a Rússia, através do seu imperador, correto, Nicolau I, ele vai querer controlar essa região aqui, que compreende os estreitos de Dardanelos e o estreito de Bósforo. Importante via comercial marítima que era muito utilizada principalmente pelos países europeus para fazer comércio com a Ásia, onde eles utilizavam essa passagem aqui por esses dois estreitos. Essa região aqui ela era controlada pela Turquia, na época Império Austro-Húngaro, ok? Então a Rússia ela queria passar a controlar essa região, mas para isso ela teria que subjugar o Império Turco-Otomano, ok? Então o que ela vai fazer? Ela vai motivar uma guerra, alegando o seguinte, que era necessário controlar algumas regiões cristãs que tinham um contexto histórico cristão muito forte, como Jerusalém, por exemplo, que era controlado pelo Império Turco-Otomano, para que pudesse facilitar a vida dos cristãos que moravam nessas determinadas regiões e para facilitar a visita nessas regiões chamadas regiões santas, certo? Então, Então, com essa ameaça da Rússia de tomar essas regiões, de passar a controlar essas regiões dominadas pelo Império Turco-Otomano, o Império Turco-Otomano não pensa duas vezes e declara guerra à Rússia. Só que vai acontecer uma situação que vai pender para o lado do Império Turco-Otomano. Não era interessante para os países europeus, principalmente o Reino da Sardenha, que hoje é um dos estados italianos, que naquela época não existia a Itália. A Itália vai ser formada em 1872. Então, o Reino da Sardenha não interessava ao Reino da Sardenha, nem a Inglaterra, nem a França, nem ao Império Austro-Húngaro, que a Rússia controlasse essa região. Por quê? Sob o controle do Império Turco-Otomano, essa região aqui, eles poderiam utilizar essa passagem livremente, sem serem cobrados por nenhuma taxa, porque o Império Turco-Otomano não cobrava a taxa do comércio dessa região aqui, desses dois estreitos. Agora, se a Rússia passasse a controlar essa região, com certeza eles teriam que pagar tributos à Rússia para poder utilizar essa passagem aqui, que era uma passagem muito mais rentável de comércio com a Ásia, correto? Então, o que vai acontecer? Esses países que eu falei, a Inglaterra, França, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Sardenha, vão se juntar ao Império Turco-Otomano. E é óbvio, né? Ou seja, 5 países contra 1. A vitória vai ser do Império Turco-Otomano, né? E um outro elemento vai favorecer também a vitória do Império Turco-Otomano, que era a diferença de tecnologia militar entre a França e a Inglaterra, principalmente, em relação à Rússia, onde a Rússia, embora ela tinha na época um exército muito numeroso, mas a tecnologia militar era quase medieval, contra uma Inglaterra e França já inseridas na Revolução Industrial, assim como o Império Austro-Húngaro, com uma tecnologia muito superior. Então, esses dois elementos, a quantidade de países que apoiaram o Império Turco-Otomano, mas a superioridade tecnológica militar muito maior desses países que apoiaram o Império Turco-Otomano, vai fazer com que a Rússia perca essa guerra. Mas Nicolau I vai tirar uma lição dessa guerra. Ou seja, ele vai perceber a diferença militar enorme
dessa guerra do seu exército para com os outros exércitos, e assim ele vai iniciar um processo de inserção da Rússia no contexto da Revolução Industrial, que vai ser posto em prática pelo czar Alexandre ou Alexander II, que vai ser o seu sucessor no trono russo. Ok? Beleza, né? Falamos sobre a Guerra da Crimeia. E o resultado da Guerra da Crimeia vai ser a perda por parte da Rússia. Mas dois elementos básicos vão fazer com que a Rússia perdesse. O primeiro é óbvio. A Rússia, ela vai lutar nessa guerra, na Guerra da Crimeia, que vai durar de 1853 a 1856, ela vai lutar com muitos países. Vai ser a Rússia contra o Império o Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, França e uma região, né, lá da Itália, que a Itália nessa época ela não existia ainda enquanto países, era um grupo de reinados e principados ali italianos, né? E essa região da Itália que vai compor esse grupo que vai vencer a Rússia vai ser o Reino da Sardenha, tá? Esse é o primeiro elemento, né? Ou seja, a Rússia vai lutar com muita gente. Mas a Rússia naquela época era um dos maiores exércitos, um dos mais poderosos exércitos do mundo, né? Embora ela tenha lutado em desvantagem nessa guerra, mas o que vai chamar a atenção de Nicolau I vai ser o atraso do seu exército, ou seja, Inglaterra, França, com um exército tecnologicamente muito superior. Isso muito em função da Revolução Industrial que esses países já experimentavam. E por sua vez, a Rússia, nesse conflito, demonstrou uma tecnologia muito atrasada. Um exército quase que medieval, que utilizavam armamentos medievais, muito atrasados ainda, né? Isso vai chamar a atenção de Nicolau I. E ele vai, após a guerra, ele vai reunir uma série de políticas, né? Criar uma série de políticas que vai inserir a Rússia na Revolução Industrial também. Ok? E essa Revolução Industrial, ela não vai chegar a ser implementada por Nicolau I, que ele morre. No seu lugar vai entrar o seu filho, o czar Alexander ou Alexandre II. Esse sim vai implantar a industrialização na Rússia. Só que essa industrialização na Rússia, ela vai ser ainda muito ínfima, né? Ela vai ser muito pequena, porque ela basicamente vai se restringir a 3 cidades: São Petersburgo, Kiev e Moscou. Ok? Deixando ainda grande parte da Rússia agrícola, né? Mais 90% da Rússia agrícola, passando muitas necessidades, passando fome, né? Passando muitas dificuldades financeiras. E é óbvio, nenhum povo nessas situações vai ficar satisfeito. E nesse processo de insatisfação, o pensamento socialista que já estava presente na Europa vai começar a se infiltrar na sociedade russa, trazendo pensamentos socialistas e colocando uma outra opção a esse capitalismo que acaba de se inserir na economia russa. Ora, a questão da agricultura, manter uma economia agrícola não estava dando certo. Fome, pestilência, dificuldade financeira, muito na Rússia, certo? A Rússia se insere
na Revolução Industrial, né? No início capitalista, numa Revolução Industrial propriamente dita. Só que essa Revolução Industrial ela não vai abarcar toda a Rússia, nem a metade, somente 3 regiões. E embora esse processo de industrialização tenha se iniciado, essa industrialização ela não vai trazer melhores condições para os trabalhadores. Até porque a realidade nessa época, não só na Rússia, mas em toda a Europa, era uma industrialização muito danosa para os trabalhadores, em função da falta de direitos, das condições insalubres, né? Da inexistência de leis que protegessem os trabalhadores. Então, as condições de trabalho nas indústrias, não só na Rússia, mas em toda a Europa, eram situações muito precárias. Então, essa nova realidade na indústria ela não vai trazer melhoras, nem para aqueles que moravam nessas regiões, que desfrutavam desse processo de industrialização. Somente vai trazer benefícios para os donos, para os industriais e para o governo russo, de certa forma. Ok? Beleza. O czar Alexandre II, que vai implementar a industrialização na Rússia, ele vai reinar de 1855 a 1881, ok? Logo depois, a partir de 1881, começa a reinar o czar Alexandre III, que vai ser conhecido por ser muito conservador e que não vai dar prosseguimento a esse processo de industrialização iniciado pelo seu pai, né? O processo de industrialização da Rússia vai estacionar nessas 3 regiões que eu havia dito antes, ok? E nesse governo, no governo de Alexandre III, ou Alexander III, o czarismo ele vai ganhar grande oposição dos trabalhadores das indústrias, das cidades e dos trabalhadores no campo. Nesse contexto, vai ser fundado um partido político que vai se chamar do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, né? E esse partido, dentro desse partido, irão surgir 2 figuras importantes na história, nesse contexto histórico russo, que vai ser Lenin e Trotsky, certo? Na fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, esse partido ele vai ser constituído basicamente de 2 facções: os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques liderados por Lenin. Os bolcheviques eles tinham a seguinte ideia: que para se ingressar no partido, a pessoa tinha que ter dedicação exclusiva, não podia fazer mais outra coisa, tinha que se dedicar exclusivamente ao partido. E eles tinham uma segunda premissa, de que eles queriam tomar o poder, correto? Mas o poder seria tomado, isso por influência do marxismo, pela luta armada dos trabalhadores. Ok? Agora, os mencheviques eles serão liderados nesse momento por Trotsky, que entendia que para se fazer parte do partido não era necessário, de forma alguma, a pessoa se dedicar exclusivamente. Qualquer um poderia se filiar ao partido. E uma segunda coisa, e um segundo elemento, eles queriam que o Partido dos Trabalhadores eles chegassem ao poder. Mas a via de se chegar ao poder não passaria pela luta armada, seria de forma democrática, através do voto, das eleições. Por isso que eles reivindicavam uma abertura política, se fosse possível não, eles reivindicavam que o governo, o czarismo, ele pudesse se tornar constitucional, para justamente abrir essa possibilidade de acesso ao parlamento e conseguir o que eles queriam, que era que os trabalhadores eles chegassem ao poder, né? Mas esse chegar ao poder seria pela via democrática. Isso eram os mencheviques. Professor, bolcheviques, mencheviques, o que significam essas 2 palavras?
Bolcheviques queria dizer maioria, mencheviques, minoria. Ok? Beleza, então o nosso próximo vídeo agora nós vamos falar sobre especificamente a gestão, o reinado de Nicolau II, que vai ser no contexto do seu governo que acontecerá, que eclodirá a Revolução Russa, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.